Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos dar início para mais um Evangelho nessa noite de domingo. Boa noite, Sônia, boa noite, Giane, boa noite, Rose, Alex, Alane. Boa noite, Ivaniele. Sejam bem-vindos todos. Bem, hoje eu vou trazer uma canção conhecida de todos, muito popular. Tem pequenas alterações na letra, só para ficar com um sentido mais profundo. Boa noite, Rafa Melo, tudo bem? E acredito que vocês reconhecerão ela. Boa noite, Rosana, tudo bem? Vamos lá. Não vai ter letra porque parto do princípio que vocês já sabem. Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz essa semana, coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto Jesus me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Jesus, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança, como o dia em que roubaram meu carro e ficou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto Jesus me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada, e o que eu deixei de bons exemplos as migalhas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Jesus, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança, como o dia em que roubaram meu carro, ficou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto Jesus me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada, e o que eu deixei de bons exemplos as migalhas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava?
E aí, estão aprovadas as alterações na letra? Com toda a licença poética? Mas é engraçado, né? Porque a gente sempre fala um pouco disso, mas a gente muitas vezes está perdido, busca Deus, busca Jesus, busca a espiritualidade, né? E porque às vezes esqueceu deles, né? Às vezes deixou passar. E aí a gente se questiona, né? A gente se põe em xeque, a gente se vê se de fato a gente está sendo útil, está usufruindo dos bens que possuímos da melhor maneira possível. E aí a gente cai na reflexão, né? Que a gente deveria estar com essa reflexão no dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas falas. E aí a gente se coloca novamente no prumo. A gente precisa eventualmente se encaixar, estar sempre dando voltas. Parece que é engraçado, né? Parece que até a gente gosta um pouco de sofrer, mas faz parte da nossa essência, faz parte do planeta que a gente vive, faz parte da vida que a gente tem, né? E quanto mais a gente vai evoluindo, claro, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos melhorando e nós vamos tendo mais consciência, claro, dessas ações também. Bem, vamos para a nossa prece e aí a gente já começa o nosso estudo do Evangelho de hoje. Então convido a todos para que nesse momento fechem os seus olhos, que possamos nos conectar à espiritualidade presente, sentindo o seu amor, o seu envolvimento que nos abraça nesse momento. E vamos sentindo os nossos mentores, nossos anjos da guarda, espíritos que nos acompanham desde longa data, nos inspirando, nos auxiliando nas dificuldades. Agradecemos esses irmãos e saudamos os mentores deste trabalho, que também ao longo da semana, ao longo da nossa vida, conforme vamos percebendo as situações ao qual nós vamos identificando nos estudos, na nossa vida, os insights, as mudanças que precisamos fazer em nós. Nos ligamos aos mentores do nosso lar, espíritos que fazem o possível para que nós nos mantenhamos em harmonia, nesse ambiente que é de refazimento, que é uma escola. E assim abrimos as portas do nosso lar para que as equipes espirituais de limpeza, de proteção e de higienização se façam presentes. Que desde o portão de entrada, passando por todos os cômodos, os índios itaporãs, brogotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, possam se fazer presentes, higienizando, retirando toda e qualquer forma de pensamentos, miasmas, energias menos positivas, queimando com seus incensos, com suas ervas. Os samaritanos possam fazer o trabalho de recolhimento, acolhendo os irmãos que estejam em nossos lares necessitados de auxílio. Nos ligamos a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em muita luz, protegida e preparada para mais um Evangelho nesta noite.
Que a espiritualidade do alto possa ver um farol iluminado, uma bandeira branca hasteada, que percebam que neste ambiente está sendo realizado um evangelho no lar neste momento. Que os irmãos necessitados da palavra possam se fazer presentes, acompanhados para este estudo, o qual saudamos também o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua falange espiritual. E vamos saudando os apóstolos e os primeiros cristãos. Paulo, Maria de Magdala, exemplos de transformação, de forma íntima. Irmãos dedicados na divulgação do Evangelho do Cristo. Nos ligamos à nossa Mãe Maria de Nazaré, sentimos o seu carinho, o seu calor, o seu abraço. Colocamos nas suas mãos nossas dificuldades, os nossos problemas, para que possamos, durante a nossa noite, o nosso descanso corporal, ser intuídos, auxiliados para as melhores resoluções acerca deles. E vamos sentindo a presença do Mestre Jesus. Jesus amigo, obrigado por nos permitir estarmos na sua seara, nesse momento reunidos, aprendendo, estudando o seu Evangelho, o verdadeiro caminho da felicidade espiritual. Que possamos, dentro da nossa pequenez, extrair o melhor, aquilo que compreendemos, e pouco a pouco realizar essa mudança. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos reunidos juntos neste momento, por termos saúde no nosso lar, pelas oportunidades, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Agradecemos do fundo do nosso coração, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho desta noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bora lá, vamos para o nosso estudo do Evangelho. Se quiserem preparar a sua água fluidificada, fiquem à vontade. No final vamos fazer as vibrações para quem deixar preparada. Bora lá. Estamos no capítulo 16 e vamos ler os itens 11 e 12, o emprego da fortuna. E ele começa assim: Cheverus, não sei o nome desse espírito, Chevreus, não sei, de Bordeaux, 1861. E ele começa assim: Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, vós que sois dominado pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos
o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentes, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação moral? E aí nesse primeiro parágrafo, o que a gente vai entender? Ele deixa bem claro que a gente não pode, como o título do capítulo diz, né, servir a Deus e a Mamon. Por quê? O amor aos bens, aos prazeres, aos gozos materiais que nós temos em nossa vida, ele é incompatível com o amor a Deus e também aquele que nós devemos ter para com o próximo. Porque isso faz com que nós fiquemos aprisionados, né, nas cadeias do egoísmo, fazendo com que a gente empregue essa riqueza de uma forma equivocada. A gente use exclusivamente na satisfação pessoal. Então, a gente fica tão acorrentado, tão preso a esses prazeres materiais, que a gente esquece qual é o verdadeiro prazer, qual é o verdadeiro motivo de estarmos aqui encarnados. E aí a gente acaba ficando, né, amarrado nesse egoísmo, porque a gente só quer se satisfazer, só quer satisfazer as nossas vontades, satisfazer as vontades dos outros, mas que vontades são essas ao qual a gente deveria estar, que deveriam ser compatíveis às vontades de Deus? Então a gente acaba fazendo com que essa riqueza equivocada, essa riqueza e não é só riqueza de dinheiro, só riqueza material que ele está querendo dizer aqui não, tá? Riqueza de poder, né? O verdadeiro ser rico, qual o interesse de ter essa riqueza? Por que eu quero ser rico? Por que eu preciso de bens materiais? Por que eu preciso da riqueza, do poder, por exemplo, sem ser material, né? Porque me traz luxos, me traz status que mexem com o meu orgulho. Então, naturalmente, isso vai ser positivo, vai ser agradável para mim, e aí isso acaba sendo incompatível com a vontade de Deus e principalmente com o motivo de nós estarmos aqui encarnados. Mas qual é então o melhor emprego dessa fortuna? No Evangelho pergunta: procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução deste problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. Então ele acaba deixando muito claro qual é o resultado que a gente tem que aplicar, onde a gente tem que estar utilizando essa riqueza, que é no amar uns aos outros, amar a si mesmo, né? A gente tem que respeitar quais são os limites das necessidades nossas e das necessidades das pessoas. Então a gente pode utilizar esse bem, esse poder, essa riqueza em prol de nós mesmos. Podemos, é justo, mas a gente tem que entender qual é o limite do qual eu posso utilizar esses bens. A hora que eu passo disso, eu estou cometendo o quê? Estou cometendo um abuso. Estou usando mais do que eu deveria. E aí a gente acaba esquecendo que a gente está nos luxos, a gente acaba ficando nos luxos, nos prazeres, nos excessos, enquanto tem outras pessoas que estão sem nada, que morrem sem nada, que vivem sem nada, que vivem sem o mínimo para a sua própria subsistência. Então a gente pode utilizar e buscar uma riqueza. É claro, é um mérito, a gente busca ter uma condição onde a gente viva plenamente aceitável, né? Quem que não quer viver no conforto? Só que o que ele traz aqui, que a hora que a gente passa desse conforto, desse limite do que a gente de fato precisa, nós estamos realizando
um abuso. E aí ele remete até a parábola, né, dos talentos, onde o Senhor questiona: o que você fez com aquele talento que eu te dei? Né? Reclamando do servo de que ele deu um talento, o cara escondeu debaixo da terra. Aquele não usou. Aquele que tivesse, ele é praticamente um usuário desses bens ao qual puramente materiais, porque ele ficou com medo de perder aquele talento, ele acabou se dedicando àquele talento sem fazer com que ele crescesse, sem com que ele fizesse com que fosse bom para ele e com que fosse bom para as outras pessoas. E aí, ele continua aqui: o que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade, ele dá o caminho. O caminho é a caridade. E ele reforça: não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Então, é aquela caridade fraternal, é aquela caridade onde eu vejo como eu posso contribuir. E não é a da esmola, ele deixa bem claro que não é a da esmola e também que não é aquela que entrega apenas aquilo que lhe é supérfluo, que é supérfluo para nós, porque a gente pode sempre oferecer mais. O melhor emprego da riqueza nessa caridade ensina que a gente tem que doar, que a gente tem que ofertar com amor, não apenas a sobra. Quando ele fala do supérfluo, parece que é o que sobrou eu entrego, o que sobrou eu ponho para ser doado, mas mais do que nos é necessário. Então a gente vai entendendo o que a gente precisa nessa vida, qual é o limite, do que eu preciso para viver bem. Passou disso, ele considera como mais do que necessário, ele considera como supérfluo. Rico, dá o teu supérfluo, faz ainda mais, dá o teu necessário, porque o teu necessário também é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o pranto com medo de seres enganado, mas vai na origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo não seriam mais eficazes que a tua esmola. Então, como que a gente deve atender esses nossos irmãos necessitados? Com sabedoria. Muitas vezes a gente pratica a caridade com desconfiança, né? A gente fica pensando, pô, eu estou sendo bom com essa pessoa, mas será que ela vai ser boa para mim? Será que ela vai me devolver essa caridade que eu estou praticando com ela? Eu faço um empréstimo material para alguém e fico, mas será que essa pessoa vai me devolver isso? Então a gente tem que desapegar, né, completamente OLX disso. A gente tem que buscar as origens das necessidades, aonde de fato aquelas criaturas estão necessitadas, porque aí a gente consegue auxiliá-las na raiz, isso quando está dentro das nossas possibilidades. E aí a gente procura essas criaturas para auxiliá-las de uma forma que seja permanente, sem que a gente as humilhe, sem essa questão de orgulho, por puro e simplesmente amor, né? Sem ficar esperando alguma coisa em troca, sem buscar retorno material, ou que lá no futuro essa criatura nos auxilie, porque pode até ser que a gente seja auxiliado no futuro, mas esse futuro é muito grande, tendo em vista a imortalidade da alma. Uma hora a gente de fato pode precisar daquela criatura, pode ser numa outra encarnação inclusive. O importante é a gente estar propagando, divulgando, fazendo com que o amor, a energia de Deus, o trabalho em relação a esse amor ao próximo,
aconteça, né? Que a gente consiga aliviar a dor do nosso irmão de verdade. Difunde ao teu redor com a abastança o amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a de ouro. Difunde ao teu redor os benefícios da instrução, distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Então, praticar o bem é algo que a gente primeiro faz de forma orgânica, deve fazer de forma orgânica. Segundo, que ela nos traz a verdadeira riqueza do espírito. E a gente tem que empregar nas boas obras, né? Favorecendo essas criaturas que estão ao nosso redor, visando principalmente, claro, auxiliando nas necessidades materiais, quando for o caso, mas no esclarecimento dessas criaturas, fazendo elas entender o porquê que elas vivem naquela condição, como que elas foram parar ali e também como que elas podem progredir moralmente. Como que a gente convive, porque senão a gente vai sempre conviver com as pessoas chafurdadas, né? É a mesma coisa conosco. Se a gente está sempre só se lamentando, se a gente vive só em tristeza, se a gente não vai sair, né, dessa energia. A gente vai estar sempre vibrando igual, vibrando essas dificuldades. A partir do momento que a gente muda a chave e muda o nosso foco de vibração, as coisas começam a mudar para a gente. Os relacionamentos que a gente tem começam a mudar. A gente começa a sintonizar com outras pessoas. A gente começa a ter determinados tipos de mudança na nossa vida material, na nossa vida espiritual. Boa noite, Mitico. Então, que nós possamos derramar ao nosso redor os verdadeiros tesouros das instruções. Nós, talvez, possamos ter algum tipo de conhecimento já que possa ser favorável aos nossos irmãos. Que nós possamos derramar sobre eles todos esses tesouros de amor, que um dia, em algum momento, aquilo frutificará para aquela criatura. Então, que a gente possa plantar a semente do bem nelas, né? É claro que nós somos sempre os primeiros beneficiados de tudo isso. Item 12, o Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis tratar-se de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade ou de vos entregardes aos excessos. Esse espírito protetor, ele é um pouco mais assertivo, né? Ele é um pouco mais direto nas suas palavras, quase que uma bronca. Tipo, meu filho, presta atenção, a vida é muito curta, a vida como encarnado é muito curta, e quando você está vivo, qual que é a sua preocupação? Sua preocupação é com os bens materiais? Presta atenção, você dedica muito pouco tempo ao que vale de verdade e muito tempo naquilo que não tem necessidade, naquilo que não vai te trazer nenhum benefício, não traz, não foca, a gente não foca no nosso aperfeiçoamento moral, né? A gente está sempre procurando bem-estar material e aí a gente acaba esquecendo. Mas é interessante a gente lembrar de uma outra coisa, porque de barriga vazia também ninguém consegue parar, não é verdade? Então, assim, por isso que ele volta e fala lá no item 11, né? Que a gente tenha, se a gente for buscar, estar bem, o nosso necessário, para a gente poder, de fato, conseguir auxiliar, inclusive, os irmãos que têm mais necessidade do que nós. E aí, a hora que a gente atinge
patamar de conhecimento atinge um estágio de evolução, a gente tem que focar as nossas atenções e as nossas energias para o bem-estar material daqueles que necessitam, para que eles também possam ter acesso depois a esse bem espiritual, esse bem-estar espiritual desses irmãos. Então, a gente precisa estar focado nesses dois pontos: as nossas necessidades materiais, as necessidades materiais dos nossos irmãos e como a gente emprega o nosso tempo às necessidades espirituais nossas. Não adianta a gente ficar pregando as necessidades espirituais dos nossos irmãos, que às vezes eles não vão assimilar, às vezes eles não vão entender aquilo que a gente está falando, né? Ele precisa primeiro entender dentro da realidade dele, né? Quando a gente vai falar, se a gente vê um caso, por exemplo, de violência doméstica, e aí você aborda o agressor. Como que você vai abordar esse agressor? Você não vai abordar esse agressor falando: olha, meu irmão, o que você está fazendo é muito ruim para você, espiritualmente, vai te trazer, vai te acarretar grandes problemas, né? Você está criando situações muito ruins espirituais para você, para a pessoa ao qual você está agredindo. O cara vai entender isso? Não vai entender isso, não tem sentido nenhum. Então, a gente tem que primeiro mostrar dentro da realidade terrena que a gente vive o quanto aquilo é prejudicial para aquela criatura. Olha, cara, você vai ser preso, você está contra a lei. Isso vai... Cara, você quer ficar em cana quantos anos? Olha o mal que você está prejudicando, deixando os traumas psicológicos nas pessoas ao qual você está agredindo. Espiritualmente, ele não vai ter nenhuma compreensão, mas na terra vai. Então, talvez aquilo faça com que ele tenha algum despertar. E é curioso que a gente pensa que muitos encarcerados acabam se convertendo na prisão e tudo mais, porque existe um tratamento meio que de choque, né? Daquela questão do Deus punitivo. Então, se você não mudar, se você Deus vai você é um pecador, né? Você vai para o inferno, enfim, vai ser algo muito ruim para você espiritualmente falando. E aí acaba virando um tratamento de choque, a pessoa meio que entra numa consciência ali. É uma consciência ideal? Não, mas acaba auxiliando naquele comecinho de transformação. Dando sequência aqui. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente? O cúmulo do absurdo é ver-se, não raro, aqueles que têm um imoderado amor à fortuna e dos gozos que ela proporciona sujeitarem-se a um trabalho penoso, vangloriar-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmo. Insensatos, pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como os deveres da solidariedade fraterna, inerentes a todos os que desfrutam os benefícios da vida social. Pensastes apenas do vosso corpo, o seu bem-estar, os seus gozos, foram os objetos exclusivo da vossa egoísta solicitude. Por ele que morre, esquecestes o espírito que viverá para sempre. Assim, esse amo tão mimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? E ele questiona. Então a gente foca a nossa riqueza no nosso bel prazer, no bel prazer das pessoas. E a gente acaba construindo equívocos, né? Acaba trazendo grandes consequências. Primeiro porque a gente estimula excessivamente o egoísmo, produz a vaidade em nós, nos outros, a cupidez, as paixões que nós temos e os excessos, como a gente já falou no começo, né? Que são abusivos.
Depois, favorece o esquecimento do nosso futuro eterno, né? Negligencia os deveres da verdadeira solidariedade, que é aonde a gente deveria estar focado. Então, dinheiro de sobra é o amigo e servo que a divina providência nos envia para substituir-te a presença, onde a tua mão, muitas vezes, não conseguiu chegar. Então a gente acaba esquecendo, de fato, qual é o nosso objetivo aqui encarnados e acaba empregando os nossos esforços nos bens materiais. E esse é o foco desse capítulo do emprego da riqueza. Então, como eu disse, a gente tem poder, a gente pode ter inteligência. Sou rico de inteligência. Onde você coloca essa riqueza de inteligência? No bem ou no mal? Você é afortunado de bens materiais? Onde você aplica, onde você emprega essa riqueza de bens materiais? Para coisas boas ou para coisas fúteis? Você é afortunado de poder, tem status? Onde você aplica esse poder? Para uso próprio ou para que as pessoas tenham algum conforto também? Então, tudo isso a gente acaba sendo cobrado depois. São dádivas que Deus nos oferece, são talentos que nos são oferecidos e que nós, por descuido, por atração aos bens, às coisas fáceis que a Terra nos proporciona, acabamos derrapando, acabamos patinando e aí a gente corre o risco de dar uma atrasada na nossa evolução, porque acabou ficando preso em determinadas coisas. Acredito que vocês devam estar se identificando também nessas situações, tanto com vocês mesmos, quanto com as pessoas que convivem com vocês, né? E aí cabe a gente, se é conosco, cabe a gente ter essa reflexão, né? Aonde eu estou empregando, né? Às vezes a gente é rico de tempo, olha que bênção. Quem é rico de tempo vive o quê? Na ociosidade ou emprega o tempo para que seja um emprego de tempo útil? Se a gente emprega o tempo útil, a gente acaba aproveitando e fazendo coisas maravilhosas, ainda mais nesse mundo corrido que nós vivemos hoje. Então, assim, que o estudo de hoje nos traga essa reflexão, nos traga esses pensamentos que às vezes, por vezes a gente, sei lá, poderia ser tão proveitoso, a nossa vida poderia ser tão mais proveitosa e a gente acaba sendo desleixado, né? A gente acaba ficando preso nas facilidades da matéria, porque a gente sabe, né, que é mais fácil o camelo passar na agulha do que o rico entrar na porta dos céus. O que aí ele quer dizer? Que é muito difícil para a gente conseguir esse reino dos céus no mundo da matéria. A gente fica tão preso às coisas, né, aos horários, às questões que envolvem os nossos trabalhos, que a gente esquece de nós mesmos. Acabamos esquecendo de nos dedicar alguns minutos, de dedicar alguns minutos nossos para as outras pessoas. É tão importante quando a gente percebe que as pessoas ao nosso redor precisam da gente, e quando a gente tem esse despertar, né, que a gente pode ser útil para alguma coisa, é muito satisfatório. A gente vai estar, de fato, tendo prazer porque nós estaremos empregando a riqueza que nos foi oferecida da melhor maneira possível. E aí a gente vai estar repleto de felicidade, estaremos atingindo um pouquinho do reino dos céus. E aí, de degrau em degrau, a gente vai melhorando, a gente vai conseguindo conquistar a nossa transformação moral, e as coisas ao nosso redor também vão mudando e vão se transformando, né? Compreensível, né? Esse emprego da riqueza, bem claro.
E aí na semana que vem a gente continua falando sobre esse tema. A gente vai falar sobre os desprendimentos dos bens materiais, dos bens terrenos, que é o item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser dar uma lida antes, tiver uma dúvida, a gente faz o bate-papo e os esclarecimentos durante o nosso estudo aqui, tá bom? Deu para compreender? Apertem aí no coraçãozinho se ficou claro, alguma dúvida. Se alguém quiser colocar alguma experiência, fiquem à vontade para a gente fazer a finalização do nosso Evangelho, também as vibrações e a fluidificação da água, tá bom? Então vamos lá. Convido a todos para que fechem seus olhos mais uma vez. Vamos nos conectar aos espíritos que nos auxiliam na noite de hoje, pedindo a eles que estreitem os seus laços conosco, que possamos estar em uma só sintonia, em uma só conexão, que nesse momento possamos oferecer aquilo que temos de melhor, as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações, que possamos sentir elas saindo do topo da nossa cabeça, da palma das nossas mãos. E a espiritualidade vai absorvendo todas essas boas vibrações, canalizando elas. Nesse momento, vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui vivem. Vibremos pelos irmãos que sofrem por desastres naturais, que passam por fome, misérias, que vivem em guerras. Vibremos pelo Brasil, por todo o povo brasileiro, por Brasília, pelos dirigentes desta nação. Vibremos por todas as pessoas que vivem em situação de rua, sem família, sem um lar, sem um teto. Vibremos as crianças nos orfanatos, os idosos nos asilos e os encarcerados nas prisões. Vibremos pelas pessoas que passam por qualquer tipo de violência em suas casas. Vibremos pelos hospitais, pelos doentes e enfermos em suas casas, os seus cuidadores, pelos médicos, por todos aqueles envolvidos na área da saúde. Aquelas pessoas que desencarnaram pela Covid, aqueles que sobreviveram, a todas as pessoas que estão nas UTIs. Vibremos aos irmãos que não puderam estar aqui e aqueles ao qual os nomes foram deixados neste momento. Vibremos por Alfredo Magalhães, William Góes, Carmelito, José Neto, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, Darlene Aparecida Oliveira, Eduardo Magelo Madeira, Nádia Soledade, Alberto Magalhães, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Elane Carvalho e Almira Carvalho, Juvenal da Paixão Barbosa, Maria Aparecida de Almeida Silvério Barbosa, Maria Fernanda Silvério Barbosa Isidoro, a família Rieger e Balbino, Felipe Silvério Barbosa, Jéssica Luane,
Fernandes Silvério, Júlia Fernandes Silvério, a família Palhano, Siqueira, Dave, Vasconcelos, Greiner, Chaves, Rodrigues e a quem mais necessitar. Vibremos por Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, Elizabeth Rossi, Dakota Fontanello, família Marim, família Bertelli, família Marco, família Fontanello e a família Batista. A Obdúlia Alves da Costa, pela cura de Cíntia Lemos Carvalho, pela saúde física e espiritual de Edna Maia Ribeiro, Edson Maia Ribeiro, Cecília Cristal Siqueira Maia, Edilene. Vibro também por Anderson de Oliveira, por Neuza de Oliveira Rodrigues, pela Clínica Fecundar e por todos os profissionais que nela trabalham. E assim, pedimos também que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas neste momento deixadas, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam trabalhar junto com as equipes do professor Eurípides Barçanufo nessa fluidificação e também no restabelecimento dos nossos corpos físicos ao longo dessa noite de sono. Deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário. Pedimos que o Pai nos envolva em muita luz, em uma cúpula onde possamos estar protegidos ao longo dessa semana contra todo e qualquer mal. Possamos manter as boas energias, os bons fluidos através das nossas sintonias, das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos pensamentos. E encerramos o Evangelho de hoje com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho dessa noite. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, que tenhamos uma noite abençoada, que possamos nos encontrar em nossas noites de sono, bater um papo, conversar, nos conhecermos e que tenhamos uma semana abençoada. Boa noite para todo mundo, boa semana. Beijo no coração de vocês. Nos encontramos no próximo domingo, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado pela companhia, gente.